Hoje são 10 de agosto de 2016. Interessante que as mulheres, elas gostam de se aparecer, mostrar aparência, material. Mas e a aparência verdadeira, será que ela está mostrando? Pelo contrário, ela está ofuscando o que Aldo deu para elas. É de impressionar. Elas gostam de mostrar bem vestida, que as pessoas olham para elas e acham elas bonitas. Ô minha irmã, mas você é bonita por quanto tempo? Se a cada tempo que passa você fica mais longe do berço e mais próximo ao paletó de madeira, ou seja, ao cemitério, ao caixão. Que linda é você, hein? A sua lindeza está agora ou você está enganada ou Satanás ofuscou a sua boniteza? Sara. Eu? Responde, minha querida. Sara. Sim, eu respondo o quê? Você, minha querida, você já observou que eu não fico querendo mostrar aparência material? Verdade. Deixa eu dizer para vocês, eu poderia hoje vestir o melhor paletó. Vocês acreditam se quiser, eu tenho condições para isso. Quando eu estava nas religiões, eu andava de paletó e gravata. E quando eu descobri, fiquei sabendo que a gravata é o obelisco de Baal, eu falei, vi que coisa terrível, coisa satânica é a gravata. Como eu era enganado. Inclusive, eu sou especialista em amarrar gravatas, tá? Se você não sabe disso, fica sabendo. Eu já cheguei em casamentos, as pessoas enroladas lá, com gravata. Me dá essa gravata aqui. E rapidinho dá um nó na gravata. Não, mas que coisa, hein? Os senadores usam a gravata para roubar o povo. Os deputados usam uma gravata para roubar o povo. Os advogados usam uma gravata para roubar o povo. Os promotores de justiça usam a gravata para enganar o povo. E você é lindo com essa gravata, hein? Como você é bonita, hein? Com o pênis de Baal pendurado no seu pescoço. Que lindeza, hein? Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Satanás lhe enganou, meu irmão. Agora, o impressionante é que vocês lêem na Bíblia de que vocês mais gostam que o Messias era simples. Lá em Isaías 53, escreveram que ele era como uma raiz de terra seca. Tem coisa mais feia do que a raiz de terra seca? Então ele era feio, né? Por isso que eu tenho que ser bem feio. Aqui tá. Aqui tá o Messias, tá feio. E se eu disser para vocês que eu vou provar que eu sou o Messias? No momento só estou dizendo, mas eu vou provar, tá? Para você que está duvidando, eu vou provar. Meu querido, minha querida, não seja sábio aos seus próprios olhos. Creia na verdade.
Na minha grande simplicidade, eu saí de Minas Gerais, de extrema pobreza, fui para a Bahia. Da Bahia, eu fui, meu irmão, minha irmã, para o estado do Espírito Santo. Pegar café, né? Com 18 anos, fui para São Paulo. Morei. Um cidadão que já veio a óbito, ele, com todo respeito a ele, já foi a óbito, mas ele sabe, ele vai saber no futuro que ele vai ter um grande benefício por ter me acolhido. Era uma pessoa que estava nas religiões, mas na sua inocência acolheu que ele não sabia que ele estava acolhendo. Clemente Rock era o nome dele. Em Batinga, divisa de Minas Gerais com a Bahia. Por intermédio dele, eu falei, seu Clemente, eu estou sofrendo aqui nesse lugar, na pobreza. Me ajuda aí para São Paulo. Os filhos dele moravam em São Paulo. Ele ligou para os filhos dele. Tem um dos filhos dele, não sei se é vivo ainda, que nunca mais entrei em contato com ele, por nome Alcibiades. Esse menino me ajudou, tá? Tem um irmão dele que também me ajudou, porque quando eu fui para São Paulo, com 18 anos de idade, eu não tinha condições financeiras. Eu cheguei no Parque Dom Pedro, aí disseram que eu tinha que ficar no ponto de ônibus, para pegar o ônibus para São Miguel Paulista, que eu teria que ir para o Vila Mara. Interessante que eu não sabia o que era ponto de ônibus. Quando eu cheguei no Parque Dom Pedro, eu falei para as pessoas, eu preciso ir para Vila Mara. Fica aqui então. Vai passar o ônibus. Quando o ônibus passar, eu vou dizer para vocês, as pessoas... Tem gente boa nesse mundo, tá? Teve pessoas lá, não, quando o ônibus parar aqui, eu vou dizer qual ônibus você vai ter que tomar. Me ajudaram. Pessoas sem saber o que estavam fazendo, me ajudaram. E se eu disser para vocês que essas pessoas que me ajudaram no futuro vai ter uma recompensa por isso? Elas não sabiam quem estava ajudando. Estava ajudando uma pessoa inocente, enviada das alturas, para fazer um trabalho no mundo. Elas não sabiam disso, mas me ajudaram. Aí o que aconteceu? Eu fui até São Miguel Paulista, lá peguei um ônibus para Vila Mara. Me ajudaram com a ajuda das pessoas, tá? E essas pessoas que me ajudaram vão ter uma recompensa no futuro, porque Yahweh não quer nada de graça. Esse negócio de dízimo, oferta, para o Ser Supremo que nos criou, isso é montagem, isso é engano. Eu tenho um vídeo na internet, quem paga dízimo está jogando dinheiro na lata de lixo, é só assistir o vídeo. Aí o que acontece? Eu fui para Vila Mara, cheguei lá, me atenderam bem, fui bem recebido pela família do Clemente Rock. Lembro bem, fui atendido bem. Eu passei um grande sofrimento na minha vida. Eu não vou detalhar, porque é profundo, mas o que passou comigo eu não me esqueci. São várias coisas profundas que eu não esqueci. Agora, se eu disser para vocês que eu nunca acreditei no mundo que eu era o que sou, não. Não.
O tempo foi passando, passei por várias turbulências. Eu nunca imaginava que eu ia passar por processo na justiça desse mundo. Honesto ao pé da letra, tive que passar. Eu ficava sem entender, mas por que isso? Eu estava na minha fazenda, lá em Rondônia, e aí os caras entraram na minha propriedade rural, no conluio com meus filhos, eu não sabia o que estava acontecendo. Meus filhos não acreditaram em mim. Desde que eles conheceram por gente, eu disse para eles que eu seria governo no mundo. Não sabia como, não entendia, não sabia o que estava acontecendo, mas tinha dito para mim que eu seria governo no mundo. Mas eles não acreditaram em mim. Quando aconteceu da minha esposa vir a óbito, a Guiomar Pedreira Vital, que fui casado 37 anos, eu pensei que nunca mais eu ia ter mulher na minha vida. Porque Ial mostrou duas coisas para mim. Uma era não envolver com mulheres. Então, não podia envolver com mulheres. Mas como não envolver com mulheres? É porque eu não poderia ter mais de uma mulher além do que Ial me determinasse. Quando eu já estava viúvo, apareceu Elisângela na minha vida. Eu fiquei pensando assim, na minha incapacidade total, leigo, burro, besta, otário. Se vocês acharem que eu sou um homem inteligente, eu não sou, eu sou aprendiz de Ial. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ial me determinar. Agora, tem uma passagem na Bíblia que diz que foi Paulo que falou. Paulo, coisa nenhuma. Esse Paulo é um vagabundo. Quem falou foi Yahushua no passado. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Isso aconteceu comigo. Aí, quando a Elisângela veio e tal, ela com 2 filhos, um menino e uma menina por nome Sabrina e um menino por nome Júlio. Aí ela veio com aquele negócio e tal e tal. Ela me procurou, não fui eu que procurei ela. Na minha cabeça eu falei, se eu ficar com essa mulher, eu vou ajudar a criar os meninos dela. Eu estou fazendo um benefício, isso na minha cabeça. Fazer o bem, diz que tem que fazer o bem a todos, né? Será que é assim? Será que é bem assim? Ou essa história está errada? Eu vou dizer para vocês que não. Essa história de fazer bem a todos, isso é mentira. Você tem que tratar bem a todos, mas fazer o bem a todos não, tá? Aí o que acontece? Eu fiquei sabendo que eu poderia ficar com ela por um tempo. É tanto que eu disse para ela, se ela fosse uma mulher honesta, ela ia confessar que eu disse isso para ela. Não sei se ela vai ter coragem de confessar, mas que foi isso que aconteceu, foi. Falei, minha irmã, não adianta você querer envolver comigo, porque eu não posso viver com você por toda a vida. Mas eu fiquei sabendo que eu posso ficar com você por um pequeno período. Quanto tempo também eu não sei. Não, mas não tem problema, porque ela estava interessada no meu dinheiro.
Eu era bem sucedido, eu tinha condições financeiras. Aí o que aconteceu? Ela me tinha e as pessoas de Buritis como um homem bem sucedido. Porque eu trabalhei e adquiri com o meu trabalho fazenda, gado, dinheiro. Eu tinha dinheiro. Eu não era pobre de forma financeira, bem entendido. Aí o que acontece? Eu falei, olha, já que você insiste, você aceita a gente fazer um documento parcial? O que eu tenho é meu, o que você tem é seu. Quando nós largar um do outro, ninguém tem nada um do outro. Eu vou pegar um advogado, nós fazer esse documento, eu aceito. Fizemos o documento com o advogado. Eu tenho esse documento em minhas mãos, não estou inventando. Eu tenho esse documento em minhas mãos, inclusive plastificado. Aí o que acontece? Pegamos o advogado, fizemos o documento. Tá. Ficamos 3 anos. Se eu disser para vocês que nesses 3 anos a Elisângela me tratava mal, eu vou estar mentindo. Agora, que ela é uma mulher dinheirista, eu tenho 100% de certeza. Ela só queria meu dinheiro. É tanto que eu paguei uma imensidão de contas delas. É um absurdo que eu paguei de dinheiro. Eu gastei muito dinheiro com essa mulher. Aí o que acontece? Com 3 anos eu fiquei sabendo que tinha que abandonar ela. E eu falava para o Everton, para o Luquinhas e para a Rafinha que está comigo, eles são provas que eu teria que largar ela. E ela bem comigo, ela me tratando bem ao pé da letra. Eu fiquei sabendo que eu teria que abandonar. Eles falavam assim, mas eu não estou entendendo, por que abandonar? Eu falei, não sei, eu também não sei. Eu acho que eu vou ficar sem mulher, não vou ter mulher nenhuma na minha vida, porque eu estou sabendo que eu tenho que largar ela. Quando completou os 3 anos, fiquei sabendo que tinha abandonado. E depois eu fiquei sabendo, mas antes disso, eu fiquei sabendo que ela estava me traindo. Uma coisa que eu nunca imaginava. E o Ser Supremo me mostrou até a pessoa que ela estava me traindo. Me mostrou, vi a pessoa. Não estou mentindo para vocês. Mas depois que eu vi a pessoa que ela estava me traindo, mesmo depois disso, que eu saí de casa, ela estava... Quando eu decidi sair, ela estava com umas roupas minhas no tanque lavando. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha que largar dela, eu falei, estou indo embora. Peguei as minhas coisas, coloquei na caminhonete. E daí, eu falei assim, minhas roupas, e as roupas que estão no tanque? Eu falei, tira que eu levo do jeito que está aí. Falei, não, depois eu levo lá na sua propriedade ali, eu tenho uns barracões lá em Buritis. Leva lá, eu levo depois para você lá. Não, me dá, eu levo assim mesmo, ela assistiu. Eu falei, então tá bom, depois você leva. Ela falou assim, eu tô lascada. O Juarez está me abandonando, porque eu bancava ela em tudo, eu tinha dinheiro. Não estou mentindo para vocês, eu tinha dinheiro. Se ela dizer que eu não tinha dinheiro, é mentira. Eu tinha dinheiro. E ela tinha me colocado em condições altas, enfim, de forma financeira. Eu tinha dinheiro. Eu trabalhei, sofri ao pé da letra, mas consegui fonte de renda. Eu tinha dinheiro. Aí que acontece? O filho dela chorou, que ele dizia que eu era o pai dele e gostava de mim. O nome dele é Júlio, inclusive, ô Júlio, se você estiver me ouvindo, meu irmão, com todo o carinho e respeito a você, ô Sabrina, eu gosto de vocês. Sabrina, eu sou seu amigo. Júlio, eu sou seu amigo. Sua mãe não entendeu a situação.
Mas eu gosto de você, Júlio. Sabrina, nunca lhe maltratei, minha irmã. Pelo contrário, você sabe que eu dava dinheiro para você. Volta e meia eu estava dando dinheiro para você, coisa que ninguém nunca fez. Júlio, eu fazia churrasco para você. Quando eu parei de comer carne, eu sabia que você gostava de um churrasco. Eu pegava você, colocava na minha caminhonete com todo carinho e respeito, você sabe disso. E levava você, meu irmão, no mercado, comprava a carne que você gostava, comprava o carvão e fazia o seu churrasco. Eu colocava, Júlio, você tem que aprender, vou ensinar você a acender o fogo e fazer seu churrasco, meu irmão. Você tem que aprender, com todo carinho e respeito. Aí quando foi para mim ir embora, ele chorou, ficou chorando. Eu peguei uma nota de R$50 e dei para ele. Falou, Júlio, não chora, eu gosto de você. Mas eu percebi que ele não ficou alegre com R$50. Ele estava triste de eu estar indo embora. E até hoje eu gosto do Júlio. O Júlio é meu amigo. Ô Júlio, aonde você estiver, meu irmão, eu gosto de você. Jamais quero ver você em mais lençóis. Ô Júlio, eu sou seu amigo, Júlio. Nunca esqueci de você. Sabrina, eu nunca esqueci de você, minha irmã. Percebe, ô Sabrina, você é uma menina de 14 anos, depois 15 anos. A sua mãe saía de casa, deixava apenas eu e você em casa, nunca lhe desrespeitei, você sabe disso. Tratar você como minha filha, com carinho e respeito. Você sabe que eu não estou mentindo, Sabrina. Agora, minha querida, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Mas você percebe que eu não sou uma pessoa, minha irmã. Você, às vezes, ficou nervosa várias vezes, que é o seu jeito, né? Mas que você percebeu que eu nunca quis maltratar você e o tempo que nós passamos juntos, eu sempre tratei você bem e tratei o Júlio bem. Nunca desmaltratei nem o Júlio, nem você. Pelo contrário, eu tive o maior carinho com você e com o Júlio. Levava você para a escola, levava o Júlio para a escola. Ou você queria uma mochila para ir para a escola, eu comprava. Se precisasse do material escolar, eu comprava para você. Vocês sabem que eu não fui malfazejo com vocês. Agora, se eu cometi alguma coisa que vocês não agradaram, eu peço perdão a vocês, mas eu quero dizer a vocês que eu gosto de vocês. Eu sou amigo de vocês. Jamais vou desprezar vocês. Inclusive, eu tenho um grande carinho, um grande apreço pelo Júlio. Eu disse para a Elisângela várias vezes, eu vou ajudar o Júlio. Eu disse isso para ela, mas depois dessa separação, Elisângela levantou falsos contra a minha pessoa. Ela não é uma mulher honesta. Ela não reconheceu o que eu fiz com ela. Pelo contrário, ela me traía. Ela era uma enganadora. Agora, eu teria que passar esse processo. Agora, uma coisa que me chocou, que eu nunca imaginava na minha vida, estou dizendo para vocês com sinceridade, você, meu irmão, você, minha irmã, que está me ouvindo, eu não sou malfazejo. O meu propósito era ajudar e nunca desfazer deles. Mas as coisas teriam que acontecer. Quando eu fiquei sabendo que a Elisângela, isso depois, eu fiquei sabendo que a Elisângela foi a minha esposa no passado.
A gente não sabe de nada, nasceu na inocência. Fiquei sabendo que ela foi a minha esposa no passado. E por isso que tive que passar por esse processo. É coisa profunda, vocês não são obrigados a acreditar. Agora, o que acontece? Depois que eu saí da Elisângela, eu achei que nunca mais ia ter mulher na minha companhia. Eu fiquei sabendo que eu ia viajar pelo Brasil e o mundo com uma pessoa que teria que ser dois. Que dizem no Apocalipse, na Bíblia, que eles fizeram, que são duas testemunhas. Eu achava que seriam dois homens. E daí, nunca imaginava que seria eu e uma mulher. E aí, quando eu saí da Elisângela, fui para minha fazenda, mas isso aconteceu tudo rápido, tá? Cheguei na minha fazenda, eu tenho uma casa boa, duas casas boas na minha fazenda, né? Aí nessa casa onde eu residia, o que acontece, eu estava entre a sala e a cozinha, tem uma passagem que não tem porta, que a gente não colocou porta. Eu fiquei ali olhando para a cozinha azulejada até o teto. Aí eu pensei, tem algo errado, mas isso eu sozinho. Eu estava sozinho em casa. A Rafinha e o Luquinha estavam na outra casa lá para baixo. Eu falei, tem algo errado. E ela me mostra que tem uma grande obra para fazer no mundo, mas não teria que ter uma mulher. E antes disso, foi uma grande luta para Ial me provar que eu era Abraão. Eu jamais ia acreditar nisso, isso é difícil. Você imagina você nascer na inocência e depois de dizer para você que você é algo importante, eu falei, não, um bosta igual eu, porque não tem pessoas, homens, vou falar a palavra homem e mulher capacitado nesse mundo, não. Entrou no corpo carnal, é tudo frágil. Aí eu tive a consciência, depois que eu vi fogo, vi coisas que eu não vou falar para vocês, e Al me provou de forma nítida, você é Abraão. Aí Al me prova primeiro que eu sou Abraão. Interessante que a Bíblia diz que Abraão seria colocado como o pai das nações. Observa isso. Como pai é mentira, que esse nome pai é maligno. Como representante respeitado pelas nações. Aí colocado na Bíblia como pai das nações. E aí, eu fiquei pensando, que coisa é isso? Como pode ser isso? E aí tá, e eu falei, eu não vou ter mulher nenhuma em minha vida. Quando eu fiquei entre a sala e a cozinha, fiquei sabendo, eu questionei. Vem cá, se eu sou Abraão, cadê a Sara? Que dizem que Abraão tinha a Sara. E para onde foi a Sara? Aí algo me mostra, Sara é a Cícera de Alagoas. Eu estou no choque. Eu fiquei paralisado mais ou menos uns 10 minutos. Sentei no sofá, perplexo. Depois daquela cena, sozinho ali. E aí disse para mim, ela vai estar contigo porque a obra é contigo e ela. Eu agachei a cabeça, falei, não estou entendendo nada.
Depois que passou aquela reflexão, eu pego o telefone, o celular, e ligo para a Cícera de Alagoas. Oi, irmã Cícera, como é que vai você? Ela disse, irmão Juarez. Não, primeiro eu disse assim, irmã Cícera, liga o seu celular, que eu quero fazer uma pergunta para você, olhando nos seus olhos. Eu nunca tinha feito isso com irmãs nenhuma, porque eu tenho intimidade com as irmãs no mundo inteiro. Se vocês acreditam ou não, isso é verdade. E as irmãs do mundo inteiro, elas sabem que eu nunca desrespeitei nenhuma delas. Porque eu ligo com sinceridade, com respeito e com carinho, porque eu tenho um grande carinho e um grande respeito pelas mulheres. Porém, cada pessoa tem que enxergar o seu lugar e saber qual é a mulher que é a sua e qual que não é a sua. E se você não tem nenhuma, respeita, porque elas não são de você. Respeita elas da forma que elas são. Eu gosto das mulheres e tenho um grande carinho e respeito pelas mulheres. Acho as mulheres lindas, importantes, porém, se elas respeitarem os parâmetros do meu precioso, do nosso precioso e alto. Eu falei, liga a câmera, minha irmã. Eu quero fazer uma pergunta para você, olhando nos seus olhos. Diz ela que estava com o vestido mais velho que ela tinha, porque na verdade ela não tinha roupa. Ela estava desesperada naquele momento, pedindo a morte. Tô mentindo, Sara? De jeito nenhum, foi verdade. Aí que acontece, eu liguei para ela e falei, irmão Juarez, uma vez eu olhei para você e olhei para o irmão e achei o irmão bonito no vídeo, mas eu pedi perdão para Ial, porque você é um mensageiro de Ial, não poderia fazer isso. Falei, minha irmã, eu vou me casar com você. Você é a Sara, você é minha esposa do passado. Não perguntei se ela queria ou se não. O que aconteceu? Ela disse que naquele tempo, que vocês chamam de dia, ela tinha sido expulsa da casa da irmã dela, que era a única irmã que ela achava que apoiava ela. Tinha andado a pé mais de 2 horas no tempo quente, e aí, porque ela não tinha dinheiro para pagar o ônibus, e em casa ela não tinha dinheiro para comer, para comprar alimentos, né? O esposo dela na droga e deixava ela em casa sem alimentos, ela e o menino. Aí que acontece, quando ela estava pedindo a morte, porque ela chegou, a única irmã que ela achava que apoiava ela tinha expulsado ela de casa, ela estava desesperada pedindo a morte, foi no momento que ela recebeu a ligação. E eu disse que ia casar com ela, que ela era a Sara e que nós ia viajar o Brasil inteiro fazendo um trabalho que as pessoas nunca imaginaram. Aí que acontece, meus irmãos, hoje, agora observe essa história, que eu vou continuar. Tem um irmão de Uberlândia, que eu tenho um grande carinho e respeito com ele é um dono de comércio em Uberlândia. Entrei em contato com ele, entrei em contato com um irmão por nome Bismarck, né, no estado de Alagoas, e esse irmão estava a 200 quilômetros, mais ou menos, de Maceió. Como é que é o nome da cidade, Sara? Santana de Ipanema. Santana de Ipanema. E daí que acontece,
Eu pedi para ele levar a Sara para lá. Porque eu lutei para tirar a Sara de lá, que ela estava preocupada porque o esposo dela estava na casa da ex-mulher dele, porque a Sara, uma mulher inocente, casou com um cidadão, pai de 6 filhos de 3 mulheres. Ela foi criada no sítio, uma mulher inocente, encontrou esse pilantra, esse vagabundo, esse tranqueira, usou a simplicidade dela, enganou ela e acabou casando com ela. E ele na droga e ela sofrendo. Ele trabalha no porto, no cais, né, descarregando e carregando o navio, e gastava o dinheiro na droga e deixava ela em casa sem alimentos. E ela ficava com vergonha de dizer para a família dela que ela estava passando fome, que ela estava desprezada com o menino. Aí o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo que ela era a Sara, eu quis tirar ela da situação, porque estava naquele momento na casa da ex-mulher dele, com droga, com bebidas, com alimentações, e ela sem nada para comer em casa, ela chorando, desesperada, e ele ainda mandava os vídeos para ela sofrendo ao pé da letra. Aí o que aconteceu? Ela nunca imaginava que ia receber uma ligação desse tipo. Como ela já me conhecia nas redes sociais, aí foi aonde eu combinei com o Bismarck. Primeiro eu lutei para tirá-la de lá. Entramos em contato com o taxista da cidade para levar ela para um hotel. Os taxistas não iam lá porque lá era boca de fumo. Ligamos para Uber. Não, a gente não vai lá porque lá é perigoso. A gente não entra lá à noite. Foi aonde eu consegui o Bismarck e a Jaciara para ajudar a tirar a Sara de lá. Eu tirei a Sara do cativeiro. Aí o que aconteceu? A Jaciara conseguiu, ela é enfermeira lá em Maceió, né? Lá em Santana, como é que é? Santana de Ipanema. Ela era enfermeira em Santana de Ipanema. Surgiu um paciente para Maceió e aí ela deu um trocado para o cara da ambulância para ir até lá onde ela estava e resgatar ela. Quando ela saiu de lá, o cabo da ambulância perguntou para ela, qual foi a pergunta dele, Sara? Quando eu cheguei perto da ambulância, aí eu trouxe minhas coisinhas numa caixinha de papelão. Aí ele disse, cadê suas coisas? Eu disse, é só isso aqui. Ele ficou só olhando para mim. Ela não tinha nada, não tinha roupa. Ela dava um nó nas calcinhas dela para não cair. Ela não tinha dinheiro para comprar nem calcinha. É verdade. E aí, meus irmãos, essa é a história. Vocês acreditam se quiser. Aí um irmão de Uberlândia, por nome Dênio, existe o Denner de Sapucaimirim, que é engenheiro, é outro Denner. Esse aí não é Denner, é Dênio, de Uberlândia. Um cidadão que eu gosto dele ao pé da letra. Ele saiu de Uberlândia com o carro dele, foi até Santana de Ipanema? Isso. E pegou ela e levou a Rondônia. Imagina o sacrifício. Interessante, quando eu fui pagar para ele, ele não quis receber. E eu tinha dinheiro para pagar para ele. Ele não recebeu. Ele ficou comigo em Rondônia quase 2 meses. Ele me conhece ao pé da letra. Eu já estive na casa dele lá em Cuiabá. Né, Sara? Não, lá em... É Cuiabá, Sara? Não, é nome da cidade... Uberlândia? Uberlândia. Ah, foi Uberlândia, né? Foi, lá em Minas Gerais, né? Em Cuiabá eu dormi na casa de uma outra pessoa, Sara. É que eu viajo o Brasil inteiro, eu acabo me perdendo um pouco.
Mas deixa eu falar para vocês, meus irmãos, a coisa é seríssima. E se eu disser para vocês que eu tive um grande problema na justiça, dizendo que eu tinha pegado uma mulher e colocado em estado de escravidão e que teria que resgatar essa mulher, me denunciaram no Ministério Público Federal, eu tive que provar para a justiça que isso não era verdade. Meus irmãos, vocês não têm nem ideia quantas turbulências eu tenho passado. E eu fiquei sabendo ao pé da letra o quanto no mundo aqui, nesse Brasil, porque tem países que têm melhores justiça, né? E tem países que são mais tranquilos, mas o Brasil é um caos. Aqui no Brasil não existe justiça, não. Se vocês disserem para mim que existem juízes de direito, advogados, promotores de justiça, promotores de justiça, prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, senadores, presidente de república do Brasil e ministros honestos, eu não acredito. E tem uma, vocês vão ter que prestar conta a mim, tá? Eu sou o Messias que vim das alturas. Só que eu estou vindo de forma inesperada. E